Esse final de semana eu estava rastelando o quintal aqui em casa e eu me lembrei de um aprendizado que o Senhor ministrou ao meu coração há uns anos atrás e eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Bom, eu sempre morei em cidade pequena, né? E antes de eu me casar, eu morava numa casa que ela tinha uma árvore no quintal, tinha um pequeno quintal sim, e uma árvore, e eu gostava muito de sentar lá para tirar o meu devocional, tirar um tempo de leitura, orar, ou às vezes só sentar e ficar contemplando a árvore, a natureza, assim. Eu gostava muito. Só que depois que eu me casei, eu fui morar numa casa que não tinha quintal e não tinha árvore, né? Era bem pequenininha, assim, apertadinha. Então eu sofria muito naquela casa e eu vivia pedindo ao Senhor que quando a gente fosse se mudar, que era casa de aluguel, né? Então você pode se mudar a qualquer momento, a gente conseguisse uma que tivesse árvore, né? Que tivesse um quintal com árvore. Passou então alguns meses, né? E a gente se mudou, né? Hoje em dia a gente mora numa chácara, que é uma base missionária. Então aqui tem muitas árvores, é muito gostoso. Você escuta o canto dos pássaros, você tem bastante contato com a natureza. É uma delícia, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, e sou muito feliz aqui, mas nesse aprendizado específico, né, eu fiquei muito feliz nos primeiros meses. Só que chegou a época de manga, e aí começou a cair manga pelo quintal, fora as folhas, né, que já caíam pelo quintal, e começou assim, forrar o chão de sujeira. E aí todo dia eu tinha que ficar indo lá e limpar. E é aí que entra, né, o que o Senhor ministrou no meu coração. Porque tendo ali, né, esse trabalho de todos os dias ter que ficar limpando essa sujeira, eu comecei a ficar reclamando, né? Eu reclamava, ai, mas todo dia tem que vir limpar isso aqui. Ai, mas não adianta, porque amanhã vai estar sujo de novo. Ai, não sei o que lá. E ficava reclamando, sabe? E eu comecei, né, a notar essa atitude de ingratidão no meu coração com algo que eu mesma pedi pro Senhor. Eu me senti, assim, muito confrontada, sabe? E muito ingrata mesmo, porque era algo que eu queria tanto. E agora que eu tinha e trazia ali, né, algumas responsabilidades que eu às vezes não tinha calculado antes, eu passei a desprezar aquilo que eu orei, aquilo que eu tanto queria, né? E é aí que entra nessa mensagem, né? A ingratidão das orações respondidas. Talvez você ache esse exemplo meio bobo, né? Mas eu tenho certeza que ele é aplicável a alguma coisa na sua vida. Talvez você recebeu algo do Senhor que você orou muito para ter, como um casamento, filhos, um emprego, um ministério, uma casa, enfim, qualquer coisa que você orou e você pediu ao Senhor e o Senhor te deu. E talvez essa situação, essa coisa esteja apresentando alguns problemas, não esteja sendo tão fácil, né? Como você pensou, ou às vezes trazido dificuldades que você não tinha pensado antes, né? Que poderia trazer. Enfim, não tem sido um momento muito fácil e isso tem gerado em você, né, uma cultura de reclamação, de ingratidão, né, de ficar ali se questionando e às vezes até questionando por que que você orou por isso, né? Ai, por que que eu queria tanto isso aqui, né? E tal, tá apresentando problemas. Isso pode estar gerando, né, essa insatisfação no seu coração. Então, eu quero te trazer nesse vídeo esse entendimento de que você precisa ser zelosa e zeloso por aquilo que você recebeu do Senhor, né? Tudo na nossa vida vai apresentar dificuldades, né? E as coisas pelas quais nós oramos também, né? Vai ter todo o lado belo, todo o lado bonito, né? Mas também vai ter as dificuldades. E a gente precisa aprender a arcar com essas dificuldades, a termos responsabilidade com aquilo que nós oramos e pedimos ao Senhor. Porque senão nós vivemos num ciclo assim de ingratidão interminável, porque quando a gente não tem uma coisa, a gente ora querendo ter e quando a gente tem, a gente despreza, ah, não, não é tão legal como, quanto eu pensava, ah, não é bem o que eu esperava, vamos para o próximo alvo de oração. Aí a gente fica orando para ter o que a gente não tem e quando a gente tem, a gente não valoriza e quer ter de novo o que a gente não tem. É um ciclo sem fim de ingratidão, né? E é algo que entristece o coração do Senhor, é algo que não agrada o coração do Senhor. E é algo que não traz nada de frutífero para a nossa vida, né? Você viver nessa cultura de sempre querer mais, de nunca estar satisfeito, é algo que torna você uma pessoa mais pesada, uma pessoa que não vive uma vida leve, não vive uma vida plena, né? Vive sempre pesada, sempre cansada, sempre insatisfeita, né? Então nós precisamos, né, reaprender a valorizar aquilo pelo qual nós oramos, né? Talvez você esteja passando por uma situação que você se esqueceu porque você queria tanto aquilo que você tem,
né, e que está apresentando problemas. Então passe a lembrar o porquê que você orava por isso. Passe a valorizar novamente como você valorizava antes quando você não tinha. Seja para a área que for, né, igual eu falei, talvez seja o seu emprego, filhos, casamento, faculdade, enfim, N situações da vida que pode estar te gerando um desconforto, pode estar te gerando esse senso de reclamação e de ingratidão. Você precisa, sabe, aprender a cultivar a gratidão, né? E a ser satisfeita com aquilo que você tem hoje. Lembrar que também, né, as fases ruins elas passam. E se a gente passa com o coração grato, a gente sai muito mais maduro, né? A gente aprende nesse processo. Agora, se toda vez que uma situação incômoda, né, desafiadora se apresenta a nós, a gente fica nesse ciclo de reclamação e só querendo fugir do problema, a gente não cresce nada, porque depois que acabar esse problema vai surgir outro e a gente vai cultivar a mesma cultura. Agora, se a gente aprende ali a agir com mais maturidade espiritual, a manter o coração no Senhor, né? A buscar que o Senhor nos ensine o propósito das coisas e tudo mais, né? E a cultivar esse coração de gratidão, eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais maduros, né? E muito mais responsável, né? Com aquilo que nós oramos em cada etapa da nossa vida. A gente tem que entender que cuidar das coisas, de qualquer coisa, exige sacrifício. Você cuidar, você zelar, você perseverar, né? Exige sacrifício. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai incomodar, mas é algo que o resultado pode ser belo, sabe? É algo que vai valer a pena no final o esforço, né? Como, por exemplo, no caso de rastelar o quintal, né? Vai sujar os pés, vai criar calo, vai suar, né? Você vai, assim, se desgastar ali. Mas o resultado ali de ver o quintal limpo é algo que é gratificante, é algo que é gostoso e você pode depois só se deleitar, né, naquilo. Então, sim, as coisas são desafiadoras, exigem sacrifício, mas no final, né, o resultado pode ser muito belo, né? E principalmente vai forjar em nós um caráter aprovado, né? A palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado, né? Então é exatamente isso. Se nós nos momentos difíceis não perseverarmos, nós não vamos ter um caráter aprovado, nós não vamos amadurecer com a situação. E é muito fácil, né, em nossos dias a gente querer fugir do problema, porque é isso que o mundo prega, né? Se algo começou a dar problema, você joga fora e compra outro. Se a pessoa foi difícil ali com você, você ignora ela da sua vida e arruma outro amigo, ou arruma outro marido, sabe? Ah, e se no emprego fez algo lá chato pra você, você sai e procura outro. Então, as pessoas não sabem mais o que é perseverar, sabe? E por isso que muitas vezes não amadurecem, né? Porque toda situação incômoda, tudo que surge de dificuldade, foge, foge, foge. E você não cresce dessa forma, né? Então, o Senhor quer que sejamos filhos zelosos, que sejamos filhos bons mordomos daquilo que Ele, né, tem nos dado e nos lembrar que essas situações, né, incômodas e desafiadoras muitas vezes, elas vão ser boas no final, né? Tanto no sentido de depois que você limpa o quintal, você vê ele, né, limpo para você usufruir, quanto no sentido de, poxa, eu aprendi a limpar o quintal. Ou seja, você, além de poder se deleitar com aquilo que você perseverou depois, você ainda sabe depois como resolver tal problema, né? Você se esforçou, você perseverou. Então é isso, nós precisamos cultivar um coração agradecidos, né? Nos lembrar e valorizar aquilo que nós temos hoje para não termos essa cultura de ingratidão no nosso coração, né? E lembrarmos que as tribulações, as dificuldades ali no momento não produz motivo de alegria, mas que depois, né, é motivo de grande alegria, sim, se permanecermos ali com o coração ao Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, porque olha, não foi fácil fazer ele. Eu tentei gravar e aí depois fui ver a câmera estava desfocada, depois tentei gravar e aí o vizinho começou a fazer barulho de motosserra, aí tentei de novo gravar outro dia e o microfone, né, o gravador de voz descarregou, a câmera já descarregou no meio da gravação, então assim, foi só o caos. Então eu espero muito que tenha edificado a sua vida, que tenha valido a pena. E não se esqueça de se inscrever aí no canal e de deixar o seu like, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e recomende para mais pessoas. Até o próximo.